Seja bem-vindo ao replay dessa live, que se chama Entrevista por Telefone e Entrevista Online também. Boa noite! Domingo também, porque eu acho super importante a gente complementar, porque o tema de processo seletivo é um tema amplo, né? Inclusive, né, existe um semestre na faculdade dedicado a isso, né? Então não tem como a gente passar tudo em 4 dias, não é mesmo? Eidri, Thalita, Francine Melo, seja bem-vinda, né? Recebi aqui que você acabou de me seguir. Olá, Bru. Então, hoje vou trazer somente 3 temas que estão muito atuais nos processos seletivos hoje, que é a entrevista online, que chegou para ficar. Inclusive, eu já fazia enquanto era recrutadora desde 2000 e... Ai, Jesus, eu perco já nas datas. Mas acho que era 2013, 2012, 2013, eu já fazia entrevista online e tinha pessoas que não eram acostumadas com essas modalidades. Mas, gente, pandemia chegou falando assim, ó, ou vai ou racha. Agora vocês vão ter que me engolir e tá todo mundo fazendo entrevista online agora. Olá, Andréia. Tem alguém aqui, gente, que é a primeira vez que tá assistindo minha live? Só pra saber. Coloca nos comentários pra eu saber, porque aí eu consigo me apresentar melhor e vocês me conhecerem melhor também. Gente, meu olho, tô vendo aqui que meu olho tá vermelho, eu tava coçando ele aqui, entrou alguma coisa no meu olho. Tô vendo que um tá vermelho e outro tá branco. Não tem problema não, gente. Estou enxergando bem. Olá, Bruna. Seja bem-vinda. Então, gente, vamos começar aqui, né? Estamos aqui numa sexta-feira maravilhosa e todo mundo aqui quer aproveitar também, né? Hoje eu preciso aproveitar descansando, porque eu estou bem cansada. Crise, gente, todo mundo chega. Eu gosto assim, gente, todo mundo chegando na mesma hora. Gente, vocês que não viram ainda vão adorar. Que bom, Andréia! Vanessa, você é mulher show. Já fui chamada para um jobs na Seara, falta pouco para o emprego fixo. Maravilha, Vanessa! Que notícia boa! Que notícia boa, viu? Sabia, gente, que vocês já iam chegar aqui com notícias boas, que começaram a colocar em prática o que eu ando ensinando para vocês. Isso aí, gosto de gente que aplica, que é realizador. Bora lá? Entrevista por telefone. Isso aí, Isadora, dedinho no coração. Já chega trabalhando, né, gente? Isadora é uma pessoa que, gente, se uma empresa não encontrou Isadora ainda, tá perdendo, viu? Empresas, por favor, encontre Isadora, mas deixa ela participar das lives, por favor, porque ela me ajuda. Que bom, Bruna, que você tá gostando. Seja bem-vinda. Então, gente, entrevista por telefone. Para quem não me conhece, porque eu vi que tem gente nova que chegou aqui agora, inclusive, meu nome é Luana Souza, tá, gente? Eu moro aqui numa cidade vizinha de Vitória, no Espírito Santo, e atuo há 15 anos com RH. Sabe aquele setor que contrata? Então, eu fazia isso, eu contratava, eu demitia, já trabalhei em grandes empresas, já rodei esse Brasilzão de meu Deus, conhecendo vários
sotaques, fazendo contratações, processos seletivos, entrevistas, já analisei centenas e centenas de currículos, então eu entendo como funciona o mercado de trabalho, entendo como funciona a cabeça do recrutador e a cabeça do recrutador e a cabeça dos empresários também, né? Então estou aqui do lado de cá agora ensinando você a se colocar de uma forma profissional nos processos seletivos para você ter o poder de escolha. Não é só a empresa que pode escolher, você também pode escolher uma boa empresa para você trabalhar e não se tornar refém do mercado de trabalho. Somos vizinhas, Bruna? Você mora também aqui em Vitória? Que bom, hein? Isso aí, existe uma empresa precisando de profissional exatamente como eu. Tenho fé que você vai chegar com essa notícia logo, logo, Isa. Vamos lá, gente. Entrevista por telefone. Eu já utilizava essa modalidade de entrevista desde mais ou menos 2013, quando eu entrei numa empresa de nível nacional. Né? Lembra que eu contei essa história ontem, falando que eu tinha saído, estava querendo sair de uma empresa que eu não estava me dando bem mais, eu não estava feliz lá. E aí eu escolhi das duas empresas que me ofereceram um baita serviço, né? Só que uma queria me mandar para o Maranhão e outra era para eu ficar aqui no meu estado mesmo e eu preferi ficar aqui. E aí, gente, eu tinha que fazer entrevistas à distância, porque eram vários estados. E aí, como a empresa não poderia me mandar para esses estados sempre, né? Eu já rodei bastante, mas eu não podia ir sempre. Ele falou, Luana, a entrevista vai ser por telefone. E sim, gente, eu achei bem estranho no início, mas depois eu comecei a me adaptar. E aí, tem muitas empresas que fazem checagem de requisitos por telefone. É muito comum. Como o recrutador ele tem várias vagas para cuidar ao mesmo tempo, e ele não pode perder tempo com o candidato que estão fora do perfil, porque tem muitos candidatos que é meio Rambo, sabe? Que eu contei para vocês, que é meio Rambo, vai se candidatando para um monte de vaga. E pode acabar entrando ali numa triagem do recrutador pessoas que não estão dentro do perfil e isso faz o recrutador perder tempo. Aí o recrutador utiliza essa ferramenta que é o próprio telefone para fazer checagem de requisitos. Coloca aqui nos comentários quem já recebeu uma ligação de algum recrutador fazendo checagem de requisitos ou até mesmo fazendo a própria entrevista. E aí a entrevista dura cerca de 20 minutos, 30, eu já fiz até de 40 minutos, algumas entrevistas também, tá? E aí coloca pra mim se vocês já receberam alguma ligação como essa, pra eu saber, tá? Luana, as entrevistas que o candidato deve gravar, as respostas enviar, e as entrevistas que o candidato... Pois isso aí é tipo um vídeo currículo, né? A empresa pede ali pra você responder aquelas questões e enviar, tipo um vídeo currículo ou um vídeo mesmo de respostas, tudo isso para você, filtrar essas informações, filtrar de uma maneira mais assertiva mesmo os candidatos. Eu acho isso bacana. E aí, gente, que bom que pode ser por vídeo, Andréia, porque aí você pode apagar, fazer de novo, apagar, porque na hora da entrevista não tem como, né? É naquele momento, se você errar, errou, né? Ó, Francine, eu estava assim meio Rambo. Ó, eu já 6 anos atrás, eu já fiz semana passada, foi rápido, eu já recebi. Isso aí, gente, já recebi, é muito comum, é muito comum. E aí, como que a gente pode utilizar? O único recurso que a gente está utilizando nesse momento para a gente transmitir uma boa impressão é a nossa voz. A nossa voz. E aí a gente esquece que a gente está sendo avaliado também pela nossa energia, como a gente se comunica, o tom da nossa voz. Então isso é avaliado. E aí, gente, uma das grandes coisas que você precisa aproveitar aqui, ó, e dedinho no coração, aperta esse trem, segura aí para chamar a galera, que eu vi que a galera entrou rápido, então vamos aproveitar e chamar o povo. Eu fiz um vídeo currículo, pensa em uma vergonha. É assim mesmo, Andréia. Ou Francine, é assim mesmo. Mas quanto mais você faz, melhor você fica. Com o seu currículo, marcar uma entrevista, Ê, maravilha, Andréia! Tá vendo, gente? É receita de bolo. Receita de bolo. Melhor ficaria ainda se eu fosse corrigir esse currículo, hein, Andréia? Gente, eu tô esperando vocês na turma 7, hein? Quero vocês como meus alunos.
Então, gente, ó, sejam bem-vindos. Isso aí, comunicação é poder. Das estratégias que vocês podem utilizar aqui, gente, é falar com entusiasmo e com energia. Imagina só, você tá ali falando, né, com o recrutador de uma vaga que te interessa, aí você começa a falar meio baixinho, não sei o quê, nem abre a boca para poder falar, e fica difícil às vezes do recrutador entender o que você tá falando, tá? Ó, temos aqui uma professora de comunicação, a Dai professora, depois vocês sigam ela também, que ela fala de comunicação, que não me deixa mentir, né, professora? A gente percebe também essa comunicação, esse interesse pela nossa voz também. Então, quando você estiver falando pelo telefone, lembra que o único recurso que está sendo notado é a sua voz. Então, abra a boca para falar, cuidado com a sua dicção, preste atenção nas palavras que você está falando, fale um pouquinho mais alto, né? Claro que não vai ser mais alto, né? Mas suficiente, né? O suficiente que você percebe que a pessoa está ouvindo de uma forma bacana. Então, assim, eu percebia muito nos candidatos que às vezes eu tinha que pedir para a pessoa falar um pouco mais alto, ou pedindo sempre para a pessoa repetir o que ela estava falando. Por quê? Porque ela estava falando de um jeito que não dava para entender. Então, assim, como uma recrutadora aqui que fazia muita entrevista por telefone, gente, se comunicar, abrir a boca, se você já começar a abrir um pouco mais a boca para falar e ter esse cuidado com a dicção, isso já vai ajudar a você se comunicar um pouco melhor, tá? Então, trazer esse entusiasmo, essa energia. E a energia a gente percebe, gente, com esse entusiasmo, quando a pessoa responde de uma forma rápida as perguntas, ou ela fica a pessoa já percebe que ela não tá com tanta energia assim. Às vezes é uma pessoa mais devagar mesmo, tá? E claro, isso é avaliado conforme cada cargo, tá, gente? Se eu tô avaliando um cargo que a pessoa precisa ser mais enérgica, precisa de mais disposição, mais energia, quando a pessoa demonstra isso, isso é bom. Agora, quando é uma vaga para a pessoa ser mais analítica, mais concentrada, ali mais na dela, ela não vai interagir com tantas pessoas, a gente desconsidera se ela é uma pessoa com energia um pouco mais baixa, tá? Fica tranquilo que o recrutador tem essa percepção, tá? E aí, gente, nessas entrevistas, o recrutador quer saber se aqueles requisitos cruciais para a vaga, se você tem. E aí, já percebendo que ele está de olho nisso, na primeira oportunidade que você tiver para você falar, na primeira oportunidade que você tiver de mostrar para essa pessoa que você tem o que eles precisam, aproveite. Ele tá te dando essa oportunidade. Então, se ele perguntar, você já fez isso, você já vai comentando, inclusive, resultados que você trouxe, conquistas que você teve, se você gosta desse trabalho. Então, tudo isso já começa o recrutador entende como, né? Ele, opa, essa pessoa tem o que eu preciso. Opa, isso confere com o que está no currículo. Porque estar no currículo é uma coisa, né, gente? Agora, você ouvir a pessoa falando é outra. É outra, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Isso, cuidado com gestos. Isso aí, bastante gente chegando. Na entrevista online, o recrutador observa também os gestos. Isso, a gente vai chegar lá na entrevista online ainda, tá? E aí observa mesmo. Tamires, seja bem-vinda. E aí, gente, sorriso na voz. Dá pra perceber quando a pessoa tá falando e ela mal não abre a boca, fica falando de um jeito mais sisudo, um pouco mais rígido. E quando a gente tá falando com um sorriso na voz, percebe-se uma leveza maior nessa voz. Então dá pra perceber esse sorriso na voz. Ainda mais, dica extra aqui de recrutadora, se você trabalha na área de atendimento. Sorriso na voz é algo muito avaliado para quem trabalha com atendimento, tá? Seja atendimento por telefone, seja atendimento ao vivo, a questão de um sorriso na voz e um atendimento agradável, uma voz agradável de se ouvir e de se entender, isso também é avaliado numa entrevista online, numa entrevista por telefone. Beleza, gente? Olá, Patrick, seja bem-vindo.
E aí, gente, ok, já falamos aqui um pouquinho sobre entrevista por telefone. Vocês perceberam aqui a importância que tem esse momento e como é algo aqui importante, a gente não pode deixar esses detalhes passar, tá? Então vai anotando aí e fique atenta se caso você receber uma entrevista como essa. E aí, gente, a gente começa a falar agora sobre entrevista online. Entrevista online eu fazia muito por Skype na época, utilizo ainda Skype, eu acho, né? Mas na época eu utilizava bastante e nossas pessoas não tinham muito costume, né? Não tinha muito costume. E eu fazia entrevista no Brasil todo utilizando o Skype para a empresa, economizar. E aí, por isso que tem pessoas falando, daqui a pouco acabou esse negócio de entrevista online. Acabou nada, gente. Por quê? A empresa economiza. Imagina só, você acha que ela vai gastar 600, 700 reais com uma passagem aérea, fora a hospedagem, fora a minha alimentação, para ir para um outro estado, sendo que eu posso fazer isso de uma forma remota, fazer isso de uma forma à distância, utilizando a internet? É claro que não, né? E a empresa sempre está de olho em possibilidades de redução de custo. Então, com certeza, as entrevistas online, dinâmicas online, vão continuar acontecendo. Então, cabe a nós nos adaptarmos. E aí, vamos lá, gente. Eu coloquei aqui tipo um checklist para você aí se preparar para uma entrevista online, tá? E aí, primeira coisa, lembrando, é uma entrevista comum. Porque tem pessoas, Luana, como é que eu me preparo para uma entrevista? Como eu me preparo para uma entrevista online? A preparação é a mesma. É a mesma que se fosse presencial. Inclusive, até a sua vestimenta. Escolha uma roupa que você iria para aquela entrevista com aquela roupa. Faça uma maquiagem, você mulher, faça uma maquiagem como você faria se fosse uma entrevista presencial, tá? Porque, gente, a gente tá vendo a sua imagem, a gente não tá ali sentindo o cheiro e tal, mas a gente está vendo a sua imagem. E dá pra perceber, né? Vocês estão vendo aqui da minha região do colo pra cima, então dá pra perceber aqui. Mas não descuidem da parte de baixo, porque em algum momento talvez você precise se levantar. Imagina só se você tá, né, com um pijama na parte de baixo. Aí não rola, né, gente? Aí não vai rolar. Então vamos lá. Dado esses cuidados, né? Muita gente entrando aí. Antunes, Maísa, Andressa, tudo jóia, sou Livandro. Sejam todos bem-vindos, gente. Estamos falando aqui, de entrevista por telefone. Já passamos aqui por esse tópico. E agora estamos falando sobre entrevista de emprego online, que veio para ficar e não vai sair tão cedo. Preparação, tá? Tudo começa, gente, primeiro com o recurso principal, que é a internet. Você não pode descuidar da internet. Dá uma olhada, faz uma checagem, né, uma medição. Tem um site chamado fast.com.br que você vê se realmente a sua internet está ali com a velocidade que você contratou. Reinicia antes, né? Tem muitas internets que você consegue reiniciar para ela voltar ali com uma potência melhor. Então faça o que for possível, faça testes antes para ver se a sua internet está funcionando. E até combine também com o pessoal da sua casa não utilizar a internet no momento que você estiver fazendo essa entrevista online. Por quê? Toda vez que a gente está fazendo tipo live aqui, puxa bastante a internet. Então, se a sua internet ela não é tão potente assim, se outra pessoa estiver utilizando na sua casa, pode ser que a qualidade da imagem fique um pouco deficiente ali, não fica muito bacana, tá? É bom se acostumar a falar um alô de forma simpática com qualquer pessoa, exatamente, porque quando o recrutador ligar, ele vai observar a forma da sua fala, se é simpática ou grosseira, exatamente. E isso, gente, isso é bem complicado, inclusive, porque assim, existe dentro do Brasil vários Brasis. E tem locais que eles atendem, que é do jeitinho da pessoa. Por exemplo, aqui no Espírito Santo, tem pessoas que acham grosseiro. Eu já acostumei, né, com tantos alôs, com tantos bom dia, de jeitos diferentes.
Mas é bom a gente sempre perceber se a nossa fala ela tá um pouco agressiva ou não, um pouco violenta ou não, tá? Obrigada, Isadora, pela colocação. Vamos lá, então, ó, internet. Fica de olho com a internet aí, com essa conexão e negocie com o pessoal da sua casa aí no horário que você vai precisar. Ei, Malaquias, boa noite. Anderson. Show. E aí, próximo ponto aqui. A recrutadora ou o recrutador, o gestor, ele vai te falar em qual ferramenta que vai ser feito em qual ferramenta vai ser feita essa entrevista. Por exemplo, vai ser feito pelo WhatsApp, vai ser feito pelo Zoom, pelo Teams, tem tantos outros, pelo Skype. Então, tem várias plataformas que você pode utilizar. O próprio Google Meets também, tá? E aí, gente, se familiarize com a ferramenta. Baixa antes, por exemplo, o Zoom, que eu utilizo bastante aqui nos meus atendimentos, você consegue baixar o aplicativo no seu celular, aí você consegue já dar uma olhadinha, tá? Então, verifique com a ferramenta e tenta se familiarizar antes para você não ficar muito perdido ou você não ficar muito ansioso. Obrigada, Malaquias. Ó, Luana Machado, minha xará, Mariana, sejam bem-vindas, meninas. Show de bola. Vai fazer pelo celular? Dá uma olhada na bateria, dá uma carregada nesse celular antes, porque entrevista transmissões ao vivo puxa muito a carga da bateria. Então, dá esse olhar. Olha isso também, bateria do seu notebook ou do seu computador. Esses detalhes, gente. Esses detalhes podem fazer a diferença. Podem fazer a diferença na sua entrevista. Porque às vezes a gente fica um pouquinho ansioso com alguma coisa, com outra. Quando você se prepara, quando você, avalia todas as situações que podem acontecer e se prepara, a sua ansiedade começa a baixar. Porque a sua mente pensa, poxa, eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Por isso que eu tô dando aqui esse roteiro para vocês irem anotando. Opa, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Então agora é só esperar o horário da entrevista, faz a sua oração, faz o que te acalma e esperar o horário, tá? Outra coisa, iluminação. Se possível, escolha algum lugar bem iluminado, em que a câmera, fique, atrás da câmera fique algo iluminado, tipo uma janela. Quando eu faço lives aqui, gente, eu tenho uma janela na minha frente, que é a janela aqui do meu quarto. O meu rosto fica mais iluminado. E aí fica mais agradável da gente ver a pessoa também, Não fica aqueles monte de sombras, Às vezes fica, ó, tá vendo? Tem uma sombra aqui, ó, que me deixa mais panda do que eu já sou, Mas vocês já acostumaram com a panda aqui, tá tudo bem, gente? Ninguém liga mais. Joselane, mas quando a gente, uma luz melhora muito a imagem. Use um fone com microfone também, tá? Isso vai ajudar. Lembrando que essa mensagem que está sendo dita por você, precisa ter cuidado com isso. Então, quanto mais o recrutador te ouve de uma forma bacana, de uma forma que seja fácil de entender, isso vai ser bom para você. Então, utilize um fone, um fone bom que tenha um microfone para ajudar e sempre confira com a pessoa que está te entrevistando antes de começar a entrevista, ela está te ouvindo bem. Lembra que às vezes, quando eu estou fazendo live no YouTube, eu sempre pergunto, gente, vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Sempre faça essa conferência e também isso também demonstra o seu cuidado, Isso demonstra um cuidado extra também. Show de bola. Cuidado com o local, gente, para não estar bagunçado aqui, Imagina só, por exemplo, aqui do lado de cá tem uma baguncinha. Mas eu não quero mostrar isso pra vocês, então eu vou mostrar a parte boa, que tá aqui atrás, entendeu? Tem meus livros aqui, tem a Mulher Maravilha aqui. Então cuide do cenário que vai estar atrás, para não ter bagunça, que também não demonstre algo negativo sobre você. Sem bagunça na frente da câmera, isso aí. E aí, ó, outra coisa que é importante. Negocie com o pessoal da sua casa, com quem você mora, para não ter barulho, Às vezes, por exemplo, eu moro num condomínio aqui, gente, que é uma barulheira danada, um monte de criança.
Então, né, não dá para negociar com o condomínio inteiro, mas com a sua casa dá para conseguir, dá para conciliar, dá para negociar. Então fala, gente, de tal horário a tal horário, eu vou fazer uma entrevista, eu preciso de silêncio, né, porque pode me distrair e eu posso ficar nervoso. Esses mimos que você tem com os recrutas é massa. Pois é, porque vocês são a minha vida, né, Malaquias? Os meus recrutas são a minha vida. O que seria de mim sem vocês? Eu sempre tô pensando em algo para trazer para cá. Isso aí, gente. É bom ficar em um local claro, perto da câmera. Isso aí já aconteceu comigo, em que o recrutador pedia para que eu me aproximasse mais da câmera, tá vendo? Porque não pode ficar tão longe. Ele quer ver o seu rosto. Ele quer ver você. Tá tudo bem se ele quer ver você. Tá? A gente quer conhecer mesmo a pessoa. Recrutadores são curiosos, tá, gente? A gente é um bichinho curioso, tá? E tá tudo bem. Tem, por exemplo, tem regiões do Brasil, tipo a região sul, por exemplo. O pessoal é muito desconfiado. Ai, mas por que ele tá fazendo essa pergunta? Por que ele quer me conhecer? Por que ele quer me ver? Gente, é normal. Recrutadores quererem conhecer vocês. É totalmente normal. Próximo aqui, gente, é um fundo claro, né? Já falei aqui do ambiente. E aí, gente, se vocês puderem colocar, ó, esse aqui tá quebrado, né, tadinho? Um tripé, ter um tripézinho assim, ó, pra vocês colocarem, pra ficar, por exemplo, o meu ele tá apoiado aqui no meu notebook, né? Mas seria legal ter um negocinho desse que não estivesse quebrado, pra você apoiar aqui o seu celular, se caso for no celular. E você compra isso de uma forma baratinha, esses camelôs, eu acho que foi, não sei se foi 15 reais, 20 reais, tá? Que isso deixa, se caso você precisar, por exemplo, conectar para poder a bateria não cair, esses tripés ajudam bastante. Olá, Crissara. Capricho no visual, né, gente? Tanto os homens quanto as mulheres também precisam se arrumar como se estivessem indo para uma entrevista normal, tá? Então, assim, não descuidem do visual. Cuidado com excesso de maquiagem, tá, gente? Mulheres, cuidado com excesso de maquiagem. E aí, com roupas também, decotes. Quem quiser, gente, que eu faça uma live só sobre vestimentas, né? No meu curso, né, que tá com vagas abertas, o que é um acelerador de empregos, tem 2 aulas em que eu oriento, né? Eu gosto muito de moda, né? Desde criança que eu gosto muito de me vestir, de cuidar da minha imagem. Então, eu preparei uma aula sobre como a pessoa se veste para ela fazer um bom marketing pessoal com as roupas que ela veste, né? Como se vestir de uma forma adequada para a entrevista. Serve para homens e para mulheres também. Eu trouxe vários exemplos também. E tem uma aula também de automaquiagem também para as meninas, claro, para elas mostrarem ali o melhor delas também. Se caso vocês quiserem que eu traga algo sobre isso por aqui, me sinalizem aqui nos comentários, tá, gente? Que eu posso trazer também algo em alguma live sobre esse assunto. Se as meninas, né? Se as meninas quiserem mais também, tá? Que eu adoro isso. Eu vou amar trazer esses conteúdos. E aí, em relação a roupas, né? Continuando aqui falando um pouquinho em relação a roupas neutras na maquiagem também, tá, gente? Cuidado com batons muito fortes, com maquiagem muito forte. Quanto mais roupas mais neutras ou roupas que te favoreçam, né? Por exemplo, pode até ser uma blusa, por exemplo, um vermelho, né? Um vermelho que te favoreça. Mas cuidado com aquelas estampas muito chamativas, né? Se for uma blusa lisa vermelha, já fica bacana, porque pode ser uma cor que te favoreça, tá? Ó, minha xará falou que tá legal, muito bom, isso é muito importante. Eu acho muito importante porque a nossa imagem também vende, né, gente? A primeira impressão é a que fica, essa é a verdade. Ela que fica. Show de bola! Manter a concentração. Você pode deixar aqui, gente, o seu currículo na mão ou perto de você, mas cuidado para não ficar olhando para ele o tempo todo, tá, gente? Sempre tente olhar para frente, olhar para a câmera. E olhar para a câmera, né? O recrutador entende que você está olhando para ele, tá olhando ali nos olhos dele. Então é bom que isso gera conexão também com a pessoa que tá conversando com você.
E aí, coloque também, igual eu sempre tenho aqui, gente, um copo d'água, um copinho d'água. Por quê? Entre uma pergunta e outra, você pode tomar uma água e ficar um pouquinho mais calmo, tá? Não que esteja nervosa, tá, gente? Porque eu já tô acostumada a fazer lives aqui. Mas pra você, quando você respira um pouquinho e toma um pouquinho de água, isso te ajuda a você se acalmar um pouco mais. Beleza, gente? Vamos lá. Coloque, se for no celular, gente, coloque o celular no silencioso, desativa notificações que pode te deixar distraída, tá? E outra coisa aqui em relação à entrevista online, pra gente finalizar essa parte de entrevista online. Normalmente o recrutador, ele vai ficar anotando coisas. E às vezes ele vai ficar olhando para baixo. Ele pode ficar olhando para baixo porque ele precisa anotar o máximo de coisas possíveis para ele lembrar de você depois, tá, gente? Porque o recrutador não faz só aquela entrevista, ele faz um monte de entrevista durante o dia. Então ele precisa anotar. Então não ligue se ele ficar olhando para baixo, tá? Não ache que ele tá desdenhando de você ou que ele não tá gostando de você. Tem muita gente que vai criando várias paranoias na cabeça, né? E isso acaba desconcentrando também. Recrutador realmente anota coisas, ele precisa às vezes ficar ali, ó, sempre olhando para baixo, anotando, tá? Não é nada pessoal, tá bom? Quem tiver aí, ó, dúvidas sobre entrevista online, esse é o momento, vocês podem colocar aí nos comentários que eu vou tirar essas dúvidas de vocês, tá? E aí, gente, para finalizar, eu trouxe aqui também algumas orientações bacanas sobre vídeo currículo, tá? E aí, lembrando, né, gente, tem aula no curso Acelerador de Empregos, que tá com vagas abertas, que inclusive tem vagas ainda para ganhar a simulação de entrevista, o curso de Excel completo também. Tem aulas específicas, inclusive reformuladas sobre entrevista online, tá, gente? É mais coisas do que isso que eu tô falando, né? E também roteiros, né? Tem 2 tipos de roteiro de vídeo currículo, para você se inspirar, fazer da sua forma e ter uma ideia de como fazer, tá? E aí, sobre o vídeo currículo, pode ser de várias formas. Primeiro, né? Cada empresa, ela pede do jeito que é mais conveniente para ela. Tem empresas, por exemplo, eu já atendi alguns clientes que a empresa pediu algumas perguntas para a pessoa responder, tá? E ela tinha que responder em forma de vídeo, igual a colega colocou aqui. Tem empresas que pedem, por exemplo, faça uma apresentação pessoal. E aí você vai fazer uma apresentação pessoal, da sua cabeça mesmo, sem nenhuma... Porque a empresa só colocou essa informação. E aí tem empresas que vai falar assim, envie o seu vídeo currículo. Aí, gente, você também que precisa montar um roteiro e falar sobre você. E respeitando, claro, a minutagem que a empresa colocou, tá, gente? Luana, manda como faz um ótimo currículo. Então, Anderson, não sei se você estava aqui durante essa semana, no meu YouTube eu dei uma aula completa de currículo. Inclusive, também disponibilizei um modelo também. Se caso você não participou do Mapa do Emprego, que aconteceu essa semana, me manda um direct que eu vou te mandar o link do meu canal, que lá tem as 4 aulas, inclusive a aula de currículo também, tá? Que eu acho que entrou bastante gente nova agora, viu? Então vamos lá, gente. Então, primeira coisa é se atentar, quando uma empresa te pedir o vídeo currículo, se atente ao que foi pedido. Porque tem pessoas que falam, Luana, como é que eu faço o vídeo currículo? Primeiro, tem que saber o que a empresa pediu. O que a empresa pediu? É para responder perguntas? É para você se apresentar? Quantos minutos que a empresa está pedindo? Tem que sempre se atentar ao que a empresa está querendo. Se ela colocou 2 minutos, respeite os 2 minutos. Não faça mais, tá? Porque eles olham isso, tá? Se você está fazendo a mais, se você não consegue respeitar o que foi pedido, tá? As aulas estão no seu canal do YouTube, isso aí, estão lá.
Quem não conseguir me encontrar lá é Luana Souza, tracinho recolocação e carreira. Quem não me achar, me manda um direct que eu mando o link. As aulas estão lá até sábado, até amanhã, né? Eu vou deixar as aulas lá. Vamos lá, gente. E aí, ó, algumas orientações para você fazer um bom vídeo currículo, tá? E aí, a primeira orientação, grave na horizontal. Aqui está na vertical, né? Agora você vai gravar na horizontal, tá? A não ser que a empresa te libere fazer na vertical, tá? Mas normalmente faz na horizontal, porque aqui a gente corta, né? A gente não consegue ver você, a gente falando, não consegue ver a gente gesticulando. Então, na horizontal dá para pegar mais informações aqui dos seus gestos. Grave com a câmera de trás. A câmera de trás do seu celular normalmente tem uma resolução melhor do que a câmera da frente. Então, vire, e aí você vai ter que ficar, né, naquela ansiedade de não se ver, né, mas depois você vai ver a gravação. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ei, Gleice. No meu último emprego, me solicitaram uma biografia minha, dizendo que eu gostava de fazer em meu tempo livre, mas o vídeo currículo, tá vendo? Isso aí. A empresa quer te conhecer. Então, biografia tá querendo que conte um pouquinho sobre você. Tá tudo bem a empresa querer saber um pouco da pessoa que ela está querendo contratar para dentro da empresa dela, né, gente? E aí, primeira coisa, né? Você precisa se conhecer. Se você não se conhece, você não sabe contar a sua própria biografia, né? Olá, Vilma, Wilson, vamos chegando. Dedinho no coração aí para chamar a galera. E aí, gente, ó, primeiro, né? Já falei aqui de gravar na horizontal, já falei aqui da câmera de trás. E aí você vai, fazer um roteiro. Vai ter que fazer um roteiro antes. Toda vez que eu vou gravar um vídeo, vou gravar as aulas aqui pro meu curso, eu faço um roteiro antes. Porque senão, gente, eu já falar o que a gente quiser, né? Aí fica aquela bagunça. Então, escreva um roteiro do que você quer falar. Aí você vai ler e depois você vai se acostumar, vai decorar para você falar de uma forma natural, tá? Aí, Isadora, pena que não dá para clicar, né? Mas depois vocês me chamem no direct que eu mando o link, porque aí vocês conseguem clicar a partir de lá. Mas obrigada assim mesmo, tá, Isadora? Vamos lá. Se a empresa não falar nada de minutos, tá, gente? Se a empresa não falar nada de minutos, mande aí mais ou menos assim um vídeo de no máximo 3 minutos. No máximo 3 minutos, tá? Ó, fiz uma vez que me pediram para falar sobre a marca que eu queria trabalhar, que eu iria trabalhar. Ainda bem que eu fiz uma pesquisa sobre. Isso, Vanessa, isso. Na aula de entrevista que eu dei no Mapa do Emprego, que foi a segunda aula, a aula de terça-feira, falei que estudar a empresa, gente, isso assim, é o mínimo, é o mínimo. Falei algumas perguntas que poderiam vir a partir disso, e aí a Vanessa deu mais uma ideia, tá vendo, ó? Falar sobre a marca, claro, né, gente? Se você tá ali, vai vender aquela marca ou vai lidar com algo relacionado a vendas em relação àquela marca, você precisa estar, ó, na ponta da língua, sabendo tudo sobre essa marca, tá? Outra coisa que é importante aqui, ó, no vídeo currículo, atenção ao português, né? Falar de uma forma correta, né? Sem gírias, cuidado com a linguagem corporal, quando você vai falar, né? E, por exemplo, eu acabo utilizando muitos gestos aqui, né? Mas tem pessoas que vai falar, aí começa a falar com gesto acima da cabeça, aí não dá, né, gente? Gesto acima da cabeça já começa a pegar mal. Então, sempre aqui na altura aqui do seu colo, com o seu gesto, sempre para reforçar algo que você está dizendo, tá? Na hora de se comunicar utilizando as mãos. Agir com naturalidade. Como é que a gente age com naturalidade, Luana? A gente tá nervosa, não tá desconfortável, não quer fazer aquilo. E aí, gente, precisa fazer várias e várias vezes. Quando eu comecei aqui a gravar coisas aqui para o perfil aqui do Instagram, gente, às vezes eu gravava num dia 30 vídeos e apagava todos eles.
E de tanto fazer vários e vários e vários vídeos, eu comecei a ficar à vontade. Eu era, assim, um bicho do mato. Não me colocava para falar ao vivo, falar em público, que eu tremia dos pés à cabeça, eu quase infartava. E aí, ó, a Mari Cris estava fazendo tudo errado. Ei, Cristiane. E aí, gente, ir testando, treinando, praticando, sem preguiça e sem bandidagem. Sem bandidagem pra cima de mim. Que eu tô sempre, ó, de olho em vocês, tá? Vamos lá. Se tiver oportunidade para você falar, fale sobre sua trajetória profissional de forma resumida. Conte seus principais resultados, se você tiver. Isso chama atenção. Falar sobre principais habilidades, competências que são relacionadas com a vaga que você está querendo, tá? Isso ajuda a aumentar esse match com a vaga, tá? Oh, meu Deus, eu sou bem assim. Reforçar as qualidades, trazer exemplos, se der, né, para você conseguir colocar um exemplo, tá? Por isso que precisa ter um roteirinho, né, gente, para caber tudo isso, né, para você conseguir colocar todas as informações de uma forma com coerência, né? Tem uma live aqui com o professor Luiz que ele fala sobre comunicação também. Então é interessante a gente assistir essa live e ter essa atenção com a comunicação, com o português, com a nossa amada língua portuguesa, respeitar ela, tá? Cuidado com gírias, tá? Expressões da sua área, tudo bem, tá? Mas cuidado com respeito à língua portuguesa. É por isso que é preciso estudar a descrição da vaga, exatamente, né? Quando a descrição vem, né, bonitinha ali pra gente estudar, ótimo, aproveite, tá? E quando vem essa vaga assim, toda bonitinha, agradeça, porque você tem ali informações para você estudar. Beleza, gente? E aí, gente, claro que eu preciso fazer, né, mais uma chamada para quem está aí. Ai, Luana, eu tô na dúvida se eu entro na última turma ou não. Gente, aproveita, ainda temos vagas para você ganhar simulação de entrevista. Não é só a simulação de entrevista individual, né, gente? Para quem nunca fez, gente, uma simulação de entrevista, né, inclusive eu consigo avaliar à distância até como você está se vestindo, como é que você está se comunicando, se você não está se comprometendo em alguma resposta, se você realmente está conseguindo se comunicar e dá para entender o que você está falando. Então, se eu percebo essas coisas em uma simulação, eu te corrijo na hora. Falava, ó, Isadora, melhora isso. Isadora, você está contando sua trajetória profissional, mas está pulando aquilo. Você precisa valorizar isso aqui. Ou não esquece de falar isso. Ó, tá demorando muito. Eu pego o meu celular e coloco no timer para ver se está demorando muito nas respostas. Então, por isso que você fazer uma simulação de entrevista é tão importante para você se sentir seguro e mais confiante na hora da entrevista, tá? E aí, ó, ainda tem, tá, gente? Esse curso, por esse valor, por todo esse combo, você não vai ver por aí, tá? Normalmente é só o curso. Então, aqui tem o curso, esse acompanhamento meu, e tem também a simulação no final. E um curso de Excel ainda completo. Por esse valor, realmente vocês não vão encontrar por aí, por isso que é a última turma especial do ano, tá? Todas as lives foram muito esclarecedoras. Que bom, Andréia, que bom. Então, gente, se você tá na dúvida, ai, Luana, não sei se eu entro, tô com dúvida nisso, me chama no direct, gente, não fica na dúvida, porque depois que eu fechar as vagas, fechar as matrículas, ninguém mais entra, porque eu já vou começar a acompanhar e segunda-feira já tem a primeira mentoria Tira Dúvidas, que vai ser às 19 horas, onde eu vou explicar como funciona o plano acelerador de empregos, que é uma planilha que organiza toda a sua recolocação, tá? Então, assim, já entra logo, já garante a sua vaga, porque é a última do ano, eu não sei quando vai ter de novo. Vocês podem ver aí vários depoimentos dos meus alunos, ninguém se arrepende de ter adquirido o curso, tá? E uma vez recruta, eu sempre ajudo vocês, tá? Tem todo o meu acesso. Beleza, gente? Então, ó, amanhã a gente se vê de novo, né? Eu vou escolher aqui algum dos temas que eu sei que vocês precisam.
E amanhã a gente se vê de novo. Eu vou verificar, né, se eu vou fazer às 14 ou só de noite. E aí eu dou um retorno pra vocês. Fiquem de olho nos stories, eu sempre tô respondendo perguntinhas de vocês. E fiquem de olho também no feed, que sempre eu tô colocando, inclusive, até mais vídeos com conteúdos também pra vocês aprenderem mais. Beleza, gente? Então vou deixar essa live salva também pra vocês. Acaba, né? Rapidinho acaba, gente. É incrível como uma hora passa tão rápido. Também acho isso. Beleza, gente? Então, ó, estou esperando vocês na turma 7 do Acelerador de Empregos. Tá com alguma dúvida? Me chama no direct ou já quer se matricular, o link tá na minha bio. Beleza, gente? Um beijo e até amanhã, gente. Boa sexta pra vocês. Tchau, tchau.